Você já parou para pensar por que o Bitcoin, mesmo depois de tanto tempo, continua criando ricos e continua sendo o assunto principal quando falamos de criptoativos? E mais importante, por que entender ele agora pode ser o principal diferencial para o seu futuro financeiro? Se você quer ser o próximo milionário do Bitcoin, fique comigo aqui porque nos próximos minutos nós vamos desvendar juntos os segredos do Bitcoin e eu vou te mostrar por que ele não pode de jeito nenhum ficar fora da sua estratégia de patrimônio. Eu sou o William Strapazon, eu sou investidor profissional e eu sou especialista em criptoativos. Eu já fiz milhões de dólares em resultado pessoalmente e ajudei mais de centenas de pessoas a alcançar resultados parecidos investindo em criptoativos apenas. Além de ter segurança no que você está fazendo, você está no lugar certo, então já me segue, ativa o sininho e que hoje você vai encontrar alguém que realmente se importa se você está ganhando dinheiro ou não. A minha missão aqui hoje é muito simples, é te entregar um guia inicial do Bitcoin. A gente vai desmistificar alguns detalhes para que você veja com seus próprios olhos por que investir nele. Ele não é apenas uma boa ideia, é algo extremamente essencial para quem busca proteger e multiplicar seu capital com segurança. Tá bom, o que é essa maravilha do Bitcoin? O Bitcoin é a primeira moeda criada em 2009 pelo pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto. É um nome fictício, inventado, um nome de fórum na internet. Tem documentários que falam sobre quem poderia ser o tal do fundador do Bitcoin. Isso é menos importante. O importante é como ele funciona, por que ele existe, por que nem mesmo quem criou pode mexer nele hoje e ter uma influência relevante. Como que funciona essa mágica? A mágica toda do Bitcoin acontece por conta de uma tecnologia que ele criou e que outros criptoativos que existem copiaram, chamado de blockchain. A blockchain é uma tecnologia revolucionária porque ela resolveu uma série de problemas. Um deles é o problema do gasto duplo. Você tem uma moedinha digital. Quem disse que você não pode copiar e colar? Lembra quando tinha músicas que a gente copiava e colava e mandava para outras pessoas? Ou vídeos ou filmes? Isso não dá para fazer com o Bitcoin. Ele criou uma forma de resolver esse problema, de ser um dinheiro digital que não pode ser duplicado. Como ele funciona, tá? Existe o Bitcoin, que é o dinheiro digital, e existe o Bitcoin como sendo o programa de computador com determinadas regras. Então ele tem as regras dessas transferências, como elas acontecem. Ele tem as regras de quantas moedas existem. As regras estão num programa do Bitcoin. Então esse é um elemento que é o próprio programa. O próprio programa define a existência do dinheiro que é digital. Isso é uma coisa que é muito difícil de entender para a maior parte das pessoas, mas eu vou tentar simplificar aqui, tá? Existe um dinheirinho digital que ele serve para uma coisa só. Ele é para transferir de uma pessoa para outra, sem passar por um intermediário que é o banco. Qual que é a vantagem, tá? Imagina um livro contábil onde existem transferências de uma pessoa, a pessoa A mandou para a pessoa B. Essas transferências são criptografadas, de maneira onde você consegue verificar que a pessoa A tinha saldo para mandar para a pessoa B, então é sempre uma operação de débito, não é uma operação de empréstimo, de crédito. De outro lado, você não sabe quem é A e quem é B. Então todo mundo vê as operações de todo mundo nesse livro contábil aberto, mas ninguém sabe de quem está mandando para quem. Esse é um grande insight, porque isso garante que ao as operações serem validadas, não existe um privilégio de identificação de que operações vão ser validadas e quais não vão, já que é tudo criptografado. Por outro lado, existe um aspecto de transparência. Se todo mundo consegue ver as operações, não tem como ninguém enganar ninguém. Tá todo mundo vendo o que está indo para ali e essas operações seguem regras que o programa definiu. Você pode tentar escrever qualquer coisa nesse livro, só que quando uma coisa que é uma besteira for enviada, né, que ela não fecha do ponto de vista de criptografia, ela é simplesmente ignorada pelo programa do Bitcoin, isso nem vai para frente. Só para vocês entenderem por que vai precisar desse negócio. Numa operação tradicional, eu sempre faço a comparação com o banco. Numa operação tradicional, você tem um banco como intermediário. Você manda o dinheiro para o banco te dá um ok, ó, seu dinheiro está aqui. Então, o banco é o intermediário da operação. O dinheiro fica com o banco. Você pensa, meu dinheiro está no banco, está tudo certo. Na verdade, o banco não está com seu dinheiro lá. O negócio do banco é emprestar seu dinheiro. E ele pode emprestar até mais dinheiro que tem. E, portanto, o seu dinheiro dificilmente está lá. Mas você tem a garantia de um sistema, um arcabouço que é jurídico, para garantir que, se o banco tiver problemas, até tanto você recebe de volta. A autoridade do banco garante que você vai ter o seu dinheiro de volta. Mas no livro contábil aberto, você não precisa de garantia de um terceiro. Você consegue ver que o seu dinheiro está lá. Porque não existe alguém usando seu dinheiro para outra coisa. Seu dinheiro não fica com outra pessoa, fica só com você mesmo. Isso é fundamental porque esse modelo ele não funciona com base em confiança. É por isso que hoje tem mais de 50 bilhões por dia em negócios no Bitcoin. Ele é uma coisa extremamente e totalmente verificável. Ao contrário do banco. O banco você precisa confiar nele. A gente costuma acreditar e confiar no banco porque é uma instituição regulada, que tem muitos anos. Embora vários bancos tenham problemas financeiros. Recentemente a gente teve um caso no Brasil e nos Estados Unidos já teve 2, 3 casos de bancos falindo nos últimos 5 anos. Então o ponto é, esse modelo é mais seguro que o banco. Ele começa pela percepção que existe um livro
contábil aberto. Para complicar a coisa, ou para melhorar a segurança disso, esse livro contábil não fica num lugar só. Ele fica multiplicado hoje por mais de 60 mil pontos ao redor do mundo. Até no espaço tem o programa do Bitcoin. Nenhum banco brasileiro, nenhum banco americano tem tantos pontos ao redor do mundo para garantir que o sistema continue funcionando. E não é à toa que o sistema do Bitcoin, historicamente, ele parou 1 ou 2 vezes na história toda. Ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, é um sistema de transferência de dinheiro, né? Nunca para de funcionar por isso. É muito lugar, ele é muito distribuído. Essa distribuição a gente chama de descentralização. Porque se fosse só tudo nos Estados Unidos, alguém poderia criar uma lei proibindo nos Estados Unidos e acabava o Bitcoin. Mesma coisa, então, tem pontos no Brasil, tem pontos nos Estados Unidos, tem pontos na Rússia, tem pontos no Afeganistão, tem pontos no mundo todo, incluindo no espaço. Mesmo que um meteoro caia na Terra, ainda vai continuar funcionando o Bitcoin. A última coisa que vai parar de funcionar é o Bitcoin. Fazer um desenho para você, ó, um livro contábil que todo mundo consegue verificar, um programa de computador espalhado pelo mundo. O fato desse livro estar espalhado por todo mundo e as operações serem criptografadas garante que essas transações sejam multiplicadas por esse livro contábil e que ninguém consiga parar esse livro contábil, ninguém consegue proibir, ninguém consegue interferir, ninguém consegue te roubar. Tem uma característica adicional que é muito interessante, que é a escassez. Ele foi desenhado para ganhar valor. O dinheiro nosso de papel, nosso dinheiro mesmo que hoje é quase todo digital, né, o dinheiro emitido pelo governo, por exemplo aqui no Brasil são reais, ele é desenhado para perder valor. Já deve ter ouvido falar que o governo tem uma meta de inflação a cumprir. O que ela é? Ela é uma meta que o governo busca alcançar para que o dinheiro desvalorize até aquele parâmetro. Enquanto no Bitcoin ele foi desenhado para que o preço valha cada vez mais. Então existe uma quantidade limitada. Então para vocês terem uma noção, hoje existem 19 milhões e 600 mil Bitcoins em existência. E 21 milhões vocês vão ter disponíveis, vão existir, próximo de 2140. O contrário do que é o dinheiro do governo, todo ano tem mais, acima da meta de inflação. Então há uma segurança maior em investir em Bitcoin do que no dinheiro do governo, por essa perspectiva também. O que aconteceu com o real nos últimos anos? Desvalorizou um monte, o preço das coisas subiu, que esse é o efeito da desvalorização. O que aconteceu com o Bitcoin? Valorizou um monte. Tem uma taxa de retorno composta, de crescimento de preço, de cerca de quase 80% ao ano. Então, todo ano cresce 80% na média, mesmo em períodos onde o preço cai. Essas características fazem com que escasso, o governo não controla, é imparável, altamente diversificado e distribuído. Ele se torna, então, muito atrativo como uma alternativa de diversificação. Legal, mas quem que garante, então, que esse sistema funciona? Como que essas transações são validadas? É tudo o programa que faz? Então, se alguém mexer no programa, pode estragar tudo. E para evitar que alguém mexa no programa e estrague tudo, existem vários mecanismos de proteção, mas foi criada uma teoria dos jogos aí para garantir que essas coisas continuem funcionando como devem. E essa teoria dos jogos, ela parte de um personagem, que você com certeza já ouviu falar, que se chama de minerador. O minerador, ele é uma empresa, hoje uma empresa extremamente profissionalizada, que é especializada em gastar um monte de energia, ou fazer parceria com hidroelétrica, empresas de geração de energia, colocam supercomputadores, máquinas especializadas para minerar. E os mineradores fazem duas coisas: eles tentam encontrar novos bitcoins, porque o programa garante as regras de emissão, e os mineradores colocam grana, eles investem dinheiro em recursos para ganhar uma competição e ganhar esses bitcoins no meio do caminho. E mais importante que isso para a nossa história até agora, que é, eles validam as transações. Como isso funciona? Quando você faz uma transação de A para B, eu quero transferir um bitcoin de uma pessoa para outra, eu quero comprar um imóvel, então ela transfere o imóvel para o meu nome, eu transfiro um bitcoin para a pessoa. Quando isso acontece, essa transação vai para esse livro contábil aberto, os mineradores, eles validam a transação. Essa validação, ela é feita por consenso, quer dizer que todos têm que concordar que aquela transação é válida, ou seja, você tinha saldo de origem, ela não é uma transação falsa. Se alguém discordar, se um discordar, simplesmente a sua transação seria anulada. Não é por democracia, não é um voto, é por consenso. E você paga uma taxa de envio. Então, se você quer mandar um Bitcoin, você vai pagar 1.00001. Esse 0001 aí vai para um minerador, vai para alguém para recompensar o tempo dele de estar validando essa transação. E essa segurança, então, toda, ela é garantida por esses personagens. O minerador, ele tem que colocar cada vez mais poder computacional porque ele compete com os outros. Não é à toa que, se vocês olharem hoje na Bolsa de Valores americana, tem mais de 4 grandes mineradoras de Bitcoin listadas, como empresas públicas listadas com bilhões de dólares em investimento, em gestão, em equipamento, em faturamento. Então a gente está falando de um tipo de empresa hoje que existe. Eu não acredito no Bitcoin porque ele não existe, ele é só uma moedinha digital. Tá bom, então você tem que acreditar nas empresas que existem e que elas botam um montão de dinheiro, e essas empresas são altamente lucrativas e são listadas na Bolsa de Valores americana. Então, existe um certo tripé aí, como eu comentei, o programa do Bitcoin, os mineradores e nós, que somos os investidores. O nosso papel é o quê? É comprar esses ativos por algum fim. Eu posso comprar Bitcoin para fazer uma remessa internacional e mandar para outro país. Eu posso comprar Bitcoin
Bitcoin para guardar, porque eu acredito que é uma moeda que vai se valorizar ao longo do tempo. Eu posso comprar Bitcoin porque eu quero me proteger do governo. O governo está aumentando muito impostos, eu quero que uma parte do dinheiro ele não possa confiscar. Eu posso comprar Bitcoin para deixar para meus filhos, porque eu quero deixar com uma forma de sucessão que ninguém tenha como meter a mão e que não tenha que ficar pagando imposto todo ano. Tem uma série de razões para você investir em Bitcoin. Tem muita gente que fala assim, isso aqui não serve para nada, não tem valor em si mesmo. É claro que tem, né? Você consegue saber o valor comparando quanto dinheiro as pessoas investem. E na mineração, você consegue chegar no valor baseado no número de transações que são feitas, no base das pessoas que estão comprando para guardar, com base no dinheiro que as pessoas estão comprando para fugir do governo. Tudo isso, você acha que isso não é útil para alguém da Venezuela? Alguém da Argentina ali do passado, que o dinheiro era desvalorizado, congelado, tinha limites de saque? Ou para um brasileiro em uma circunstância desagradável no futuro, quem sabe? Espero que não, né? É um tipo de investimento que muito poucas pessoas sabem analisar, porque exige um esforço em analisar por tantas óticas diferentes. Então, pouca gente usa para veículo de investimento. O que mais você vai ouvir falar é nessa perspectiva de que o Bitcoin existe como ferramenta para liberdade e que isso é verdadeiro, totalmente verdade. É um pouco do que eu estou explicando a mecânica para vocês aqui. Por que a gente investe em Bitcoin? Porque é um tipo de investimento, então, não tem intermediário, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nem a bolsa de valores não funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nem o Pix não funciona assim, que é muito superior já em termos de velocidade de transação. É muito provável que no futuro a gente vai ter tudo que é ativo na bolsa de valores negociados no mercado cripto. Ele é aceito globalmente. Hoje, se você atravessar a fronteira com reais, primeiro que não pode, né? Sair com muito dinheiro do país. Então, vai para a Suíça, lá, vai tentar trocar seus reais lá. Ninguém vai querer saber, vai cobrar um deságio desgraçado, você vai perder um monte de dinheiro fazendo essa troca. No Bitcoin, não. Você pode levar de Bitcoin para outro lugar e comprar uma casa lá e todo mundo vai aceitar em qualquer lugar do mundo. Por ser um ativo digital, ele tem uma natureza mais interessante do que alguns outros ativos. Claro que você pode fazer comparações esdrúxulas, não dá para exigir de um imóvel, que é um bem que existe, né, que você possa levar ele no bolso. Não estou dizendo que Bitcoin é a melhor coisa do mundo e que imóveis são ruins não, tá? Como veículo de investimento. São coisas complementares, mas a questão é que quase todo mundo quer ter uma casa e quase ninguém quer ter um Bitcoin. Outra vantagem de investir, você não tem custos com burocracia. Então, se você tentar fazer uma remessa internacional para outro país, se você já fez, você sabe o que eu estou falando. É muito caro. Agora o IOF, então, nem se fala, né? Mas mesmo antes do IOF, você paga o que mais? Você paga corretagem, que é um custo de intermediação. Você tem que ter um banco lá fora, uma corretora lá fora, então outros custos acessórios. E você paga o maior dos custos de todos, que a gente chama de spread, que é, para trocar reais por dólares ou por euro, você tem que comprar de alguém que queira vender, e quem quer te vender por mais caro do que vale. Então você tem ali o dólar turismo, mesmo sobre o dólar comercial, você paga um valor substancialmente maior na hora de fazer uma troca, por conta das operações de câmbio, que é o negócio das intermediadoras é essa, então você vai pagar um custo efetivo total hoje, para fazer uma remessa internacional, uns 5% ou mais. E aqui a gente está falando de algo em torno de menos de 1%. Então é muito, tipo, 5 vezes menos aí. É muito mais barato fazer isso através de criptoativos hoje do que através do mecanismo tradicional do sistema financeiro nacional. Um ponto de atenção. Primeira coisa que os empresários ouvem eu falar esse negócio, eu falo, então vou parar de fazer remessa aqui, vou fazer tudo por cripto. Existe uma questão associada à evasão de divisas. Por não passar pelo sistema financeiro tradicional, você pode ter um problema ao tentar usar esse dinheiro lá fora. Não é uma recomendação que você faça isso, mas num cenário que nem a Argentina, onde proibiram de sacar o dinheiro, aí pode ter certeza que é melhor ter do que não ter uma segurança desse tipo. E a grande discussão, tu vê que eu comecei a falar, é um dinheiro digital, é um uso como moeda. A maior parte das pessoas que conhecem sobre Bitcoin, descobre que Bitcoin existe, a primeira coisa que pensa é, nossa, já que isso aqui é tão mais legal que o dinheiro, em algum momento todo mundo vai usar Bitcoin para pagar a conta, vai pagar o cafezinho com Bitcoin. E isso não é bem assim, tá? Por uma série de razões. A primeira delas é que o custo por uma transação de Bitcoin, você vai pagar uns 2, 3 dólares, às vezes 5 dólares para fazer um envio, independente do valor. Se for transferir $1 bilhão, vai pagar 5 dólares. Se for transferir 100 dólares, vai pagar 5 dólares. Quanto menor o valor, menos atrativo é fazer transações por Bitcoin. Esse custo de 5 dólares é maior que o custo do cafezinho. Por ser maior que o custo do café, fica inviável pagar o café com o próprio Bitcoin. Então tem desvantagens de usar o Bitcoin até hoje por conta disso. As operações também chegam a demorar 10 minutos para acontecerem, para serem totalmente confirmadas, assim, você ter certeza que ela não tem falha nenhuma. Então tem algumas desvantagens que o Bitcoin tem, que outros criptoativos já resolveram, mas que tornam o Bitcoin menos útil para pagar coisas muito pequenas. Por imóvel é super tranquilo, pode ir para a Suíça comprar um imóvel com o Bitcoin que você vai conseguir. No entanto, quantidade de dinheiro que circula nesse mercado em transações em meio de pagamento, né, em transações, supera até as transações da Visa cartão no mundo. A Visa reportou próximo de 13 trilhões de dólares em 2023 e o Bitcoin 14 trilhões de dólares em transações efetivadas, tá? Então esse é um dado para mostrar como essa rede de pagamento do Bitcoin é mais usada até do que a Visa cartão. Isso é bem interessante e quase ninguém sabe disso. Outro ponto interessante, exatamente por essa rede de desincentivo, você tem um fenômeno que é o uso do Bitcoin, número de pessoas usando, ele é muito significativo, tá? Ele é cerca de 8 milhões de usuários por mês usam no mundo todo. Só que esses 8 milhões de usuários estão numa tendência de queda. Nossa, mas como assim? Tem cada vez menos pessoas usando e o preço está subindo tanto e o mercado não para de crescer? O que está acontecendo? É que as pessoas usam, isso é possível demonstrar por indicadores, elas
usam para comprar e guardar. Então esse é o principal uso do Bitcoin hoje, seja se proteger de um confisco, se proteger de um imposto muito alto, se proteger de um processo jurídico. Essas vantagens aí fazem com que as pessoas comprem e guardem. Tem sido usado, então, como uma vertente aí de investimento como um ouro digital, tipo de bem que tende a se apreciar, que tende a se beneficiar até da desvalorização do dinheiro do governo, porque ele tem pouquinho, assim como o ouro, enquanto o governo desvaloriza o dinheiro infinito. E também a impossibilidade de alterar a oferta. Como é que garante que não vai ter 50 milhões de bitcoins no futuro? Isso eu vou entrar em detalhe talvez em outros vídeos para não ficar muito longo, mas tem uma série de mecanismos que garantem que isso nunca vai mudar. Ele é um processo que funciona sozinho e ele é praticamente imutável. Por que investir em Bitcoin é essencial? Agora, realmente, investimento aqui, tá? É um mercado de alta tecnologia, com alto crescimento. A gente tá falando de um mercado que cresceu 18 vezes em 5 anos e que quase todo mundo perde dinheiro com isso, apesar de ter esse crescimento todo, por conta de umas características que eu vou falar agora em risco. A liquidez diária é um motivo suficiente para investir. Eu falei de liquidez diária até agora há pouco como um meio de pagamento, né? Mas aqui eu tô falando da perspectiva do investimento. Muitas pessoas no Brasil investem exclusivamente em imóveis, exclusivamente em empresas, exclusivamente em coisas que você não consegue transformar em dinheiro quando precisa. E você exclusivamente vai vender pela metade do preço a hora que precisar de dinheiro. Então, ter ativos que são altamente líquidos é fundamental dentro de uma estratégia de investimento. E é altamente atrativo para quem está acostumado a ter tudo imobilizado. Ele é um ativo dolarizado, então o preço dele é em dólares. Isso é muito interessante por dois motivos. E, além de estar em dólar, então ele protege da desvalorização do real, ele também está fora da jurisdição brasileira. Por que isso é interessante? Porque você pode evitar problemas jurídicos, problemas de natureza tributária, problemas de natureza de uma separação, dá um pepino ali, ninguém consegue tomar o Bitcoin. Problema societário, também consegue resolver com um bem que é inconfiscável, não tem como o juiz dar uma canetada e tomar esse negócio. Problemas políticos, como aí um confisco, um plano Collor, um controle de capitais, que seria a impossibilidade de tirar o dinheiro do país. Como investidor, tem que considerar essas coisas dentro da sua estratégia de investimento. Então, a sucessão também passa a ser facilitada. Eu posso comprar e deixar programado para minha filha receber, para um filho receber, sem ter custo de advogado, inventário. Se você tem um monte de patrimônio imobilizado, ou você organiza muito bem isso, ou até pagando imposto adiantado, né? Ou você vai deixar um problema desgraçado para a próxima geração. Quantas pessoas têm essa encrenca, né? Eu falando com alguém especializado recentemente, ele estava me explicando que o imposto e custo advocatício chegam a 40% do valor do patrimônio. Então você vai moer o dinheiro para deixar para a próxima geração com Bitcoin. Você ainda tem imposto a pagar, mas é um imposto sobre doação apenas. Né? Não tem custo de advocacia e não tem inventário. É uma vantagem absurda. Ele também comprovadamente protege as pessoas da inflação do dinheiro. Isso não acontece com veículos tradicionais de investimento, como por exemplo o próprio CDI, que é um benchmark aqui no Brasil para investimento financeiro de baixo risco. Muitas vezes ele perde para a inflação. Muitas vezes. Então o retorno do CDI ajustado ao CDI, descontado a inflação, ele é ridículo, ele é muito pequeno. A gente fez uma conta aqui e descontando o retorno do CDI em 10 anos, tá? Descontado a inflação oficial foi para 40% em 10 anos. Então divide 40% em 10 anos, daí dá menos de 4% ao ano. É nada, assim, você não viveria disso de maneira nenhuma. E se você sacasse esse rendimento para você viver, você estaria lascado, aí sim teria menos ainda, né? Seu patrimônio teria sido dilapidado. E sem contar uma coisa muito revolucionária. Imagina quanto vale a internet, é um valor infinito, mas você não consegue comprar uma parte da internet. A inteligência artificial, quanto vale? Muito, mas você tem que escolher a empresa. Agora, com criptoativos, isso não acontece, você consegue comprar uma parte da tecnologia. Então, quando você compra uma parte da tecnologia, ela vai continuar, se ela continuar crescendo, aí você tem que monitorar naturalmente, você é dono de uma participação dela. Como se você fosse comprar uma empresa que é proprietária, né, de uma determinada tecnologia, a tecnologia se expande, a empresa cresce com ela. É exatamente assim, você está comprando uma parte daquela tecnologia também. Tá? Então isso tem implicações muito grandes para o longo prazo e faz parte do porquê essas coisas têm altíssimo valor. Quais são os riscos de investimento com isso? O risco número 1, volatilidade. O preço oscila muito. O preço oscila 50%, 30% em diversos momentos, 70%, 90% e ainda assim você tem um retorno de 18 vezes em 5 anos, mesmo com essas quedas. Quedas de 30% são normais. Só que qualquer um que botar 100 mil reais numa aplicação e ver ela cair em 30%, vai dizer, nossa, eu cometi uma maior besteira da minha vida. Não deveria ter feito isso. Então quase todo mundo investe em valores muito pequenos para ver o que vai dar. Assim que sobe 18 vezes não muda nada. Ou então comete o outro erro, né? Bota, vê um valor maior, vê cair, pensa, me ferrei, vende no prejuízo e portanto, né? Fecha o ciclo de por que a maior parte das pessoas perde dinheiro. Porque elas não sabem o que estão fazendo. Elas não estão investindo com base em fundamentos. Então o correto quando você investe em alguma coisa é você acompanhar o investimento. Você vai investir numa empresa, fechar os olhos e dizer isso aqui vai crescer para sempre? Seria maluquice. Mas você tem que monitorar quem está gerindo, que tem lucro ou não, se tem faturamento ou não, se tem dívida ou não. Mesma coisa com criptoativo, você tem que comprar e tem que monitorar, senão você vai se dar mal, você não vai saber o que está fazendo. O principal risco aqui não é só o preço cair e você se desesperar, é também você precisar do dinheiro a hora que o preço caiu. Isso é muito comum. Então, para não cometer esse erro, você tem que escolher um pedaço de dinheiro que possa ser investido. Não é para perder, tá? É um dinheiro que você não vai perder, mas que você não
vá utilizar num período muito curto. Eu faço o teste. Você consegue esperar 3 anos para esse investimento dar retorno? Não precisa esperar 3 anos. O dinheiro não fica bloqueado 3 anos. Não é disso que eu estou falando. Esse teste faz com que você coloque um dinheiro que é dedicável a investimento e não coloque um dinheiro que você vai precisar no mês que vem. A tendência é que você vai comprar, o preço vai cair, você vai se dar mal. Vai vender com prejuízo, tá? Então, não faça isso. Outro risco é que as corretoras não são seguras. O que isso quer dizer? Uma XP, um BTG, uma corretora grande, Itaú, são corretoras seguras. Por quê? Porque elas têm alto volume financeiro, elas são resguardadas por questões legais, elas estão dentro da legalidade, elas têm uma série de garantias. Uma corretora de cripto, mesmo especializada, não tem nada disso. Muitas vezes está fora do país. Se você tiver que processar ela, você vai gastar uma fortuna e dificilmente vai ter dinheiro de volta. Ela pode falir, ela pode ser hackeada, ela pode ter um problema jurídico, ela pode receber uma carta jurídica, pode mudar a lei do país onde ela está e ela pode sumir do mapa e levar seu dinheiro junto. Algo que já aconteceu inúmeras vezes. Então, uma característica desse mercado, o que a gente chama de autocustódia, que é uma propriedade que o Bitcoin criou de você poder guardar o dinheiro com você mesmo. Corretoras não são seguras por isso, elas podem sumir com o seu dinheiro. Você transferiu o dinheiro para elas, ela vai embora, foi para as Bahamas com o seu dinheiro e você nunca mais vai ficar sabendo e vai ter notícias dela. Outro erro comum, né, que é um risco muito grande, você ser roubado por uma besteira, cometer um erro operacional que faça você perder o dinheiro. Você não fazer backup e perde o acesso. Você faz backup e tira uma cópia e salva no computador. Coloca o seu backup num lugar onde alguém pode ver. Recebe um e-mail dizendo, o seu Bitcoin precisa ser atualizado, coloca aqui seu acesso. Daí tu rouba o teu dinheiro. Transferir para o endereço errado. É um vírus no computador que troca o endereço na hora de enviar. E a segurança da custódia, né, é a responsabilidade totalmente sua. Então tem um monte de erro operacional que você pode cometer, por isso que eu recomendo você começar com um pouco de dinheiro para fazer testes, para brincar, especialmente se você for jovem, né, você vai ter paciência para fazer isso aí. E se você não tem essa paciência toda, segue o vídeo aqui que eu vou te dar uma nova alternativa. Acredito que agora você tem uma visão muito mais clara do que é o Bitcoin, por que ele é tão revolucionário. Entendeu? O Bitcoin não é apenas sobre dinheiro, é sobre ter liberdade, sobre estar no controle do seu futuro financeiro. É um ativo essencial para ter na sua carteira. Se você quer ir além, aprender estratégias que eu uso, como proteger seus Bitcoins de forma profissional, descobrir outras joias do universo cripto, e tenho alguns convites para você. Primeiro, se inscreve aqui no canal, já clica no sininho, porque toda semana tem conteúdo novo para te ajudar a lucrar com segurança nesse mercado. E segundo, se ficou com alguma dúvida sobre Bitcoin, deixa aqui nos comentários qual parte você quer que eu explique melhor, qual outra cripto que você quer que seja analisado. Terceiro, compartilhe esse guia inicial com aquele seu amigo ou familiar que vive te perguntando sobre Bitcoin, mas nunca entendeu ele direito. E por último, se você sempre precisa de um apoio mais próximo, uma orientação personalizada para montar sua carteira de criptoativo e realmente decolar os seus ganhos, com a minha ajuda, dá uma olhada no link ali que está na descrição. Lembre-se sempre, o Bitcoin é muito mais que um investimento, é a chave para a sua soberania financeira. Eu sou o Vinícius Pazon e estou aqui para te ajudar e ser um guia nessa jornada incrível que é investir com criptoativos, investir com inteligência, com segurança. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Target.